muito bem-vindos. Hoje nós iremos refletir sobre a Páscoa. Tudo bem? Vamos lá? A Páscoa judaica é conhecida pelos judeus como Pessar, palavra do hebraico que significa passagem. A Páscoa comemorada pelos judeus também é uma de suas festas religiosas mais importantes, assim como a Páscoa para os cristãos. A primeira Páscoa aconteceu no contexto da escravidão dos hebreus no Egito. Esses, originários de Abraão, estabeleceram-se em Canaã e depois de um tempo de seca e de falta de alimentos, mudaram-se para o Egito, local onde acabaram sendo escravizados. A libertação dos hebreus foi realizada por Moisés logo após a execução das 10 pragas, segundo a narrativa judaica. A Páscoa judaica aconteceu pouco antes da execução da 10ª praga, na qual o anjo da morte desceu no Egito e matou todos os primogênitos daquela terra. O anjo da morte só não passou pelas casas daqueles que haviam seguido as ordens de Javé, realizando a festa de acordo com o que havia sido ordenado e passando o sangue do cordeiro nos umbrais de suas portas. Após a 10ª praga, os hebreus foram libertados da escravidão e autorizados a retornar para Canaã. Então, etimologicamente, o termo Páscoa deriva do hebreu Pessar, que significa passagem, e inicialmente remetia à libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Religiosamente, é o nome dado àquela importante festa na doutrina cristã católica, onde se comemora a ressurreição de Jesus. Embora o Espiritismo seja cristão, respeita, mas não compreende do mesmo modo todos os preceitos das religiões cristãs. Um dos pontos divergentes é o entendimento da ressurreição. Ressurreição quer dizer ressurgir, ou seja, a volta do espírito no mesmo corpo. Nós espíritas acreditamos em reencarnação, que é a volta do mesmo espírito num corpo diferente. O Espiritismo procura manter-se sintonizado com os fundamentos científicos. Um corpo efetivamente morto, com a desconexão do espírito, segundo o entendimento da ciência e do nosso, não volta à vida, pois nesse instante começa imediatamente a sua decomposição. Para a doutrina espírita, a morte não existe senão fisicamente. Para os espíritas, a ressurreição, então, pode ser entendida como a manifestação de Jesus em corpo espiritual, comprovando que ele sempre estará presente como prometeu, pois permanece vivo. O nosso objetivo não é adentrar em detalhes doutrinários e nem numa competição vazia sobre a forma correta de crer, até mesmo porque o Espiritismo ele respeita todas as formas de fé e não pretende impor a sua. Todavia,
é relevante deixar claro ao simpatizante espírita, bem como aos iniciantes no estudo da doutrina, os motivos pelos quais o espírita não comemora a Páscoa. O respeito pelo Cristo e sua missão grandiosa deve ser parte do nosso cotidiano, sendo importante refletir o tempo todo sobre aquilo que ele ensinou. E o mais importante, praticar esses preceitos, praticar os seus ensinamentos. Concluímos dizendo que para a fé espírita, Jesus permanece vivo como sempre esteve, somente fora do corpo físico, pois a morte não existe. Então, coragem, fiquem com Deus. Eu contei com a ajuda de Vânia Mugnato de Vasconcelos, da Associação Espírita Allan Kardec de São José do Rio Preto, para a reflexão de hoje. Então, olha, ressurreição, ressurgir, reaparecer. Que os ensinamentos do Mestre Jesus ressurjam, reapareçam em nossas vidas todos os dias, não somente no dia de Páscoa. Aproveite, reúna sua família, seus amigos e relembre os ensinamentos do Mestre Jesus, mas sempre, sempre deixando claro que o mais importante que saber é fazer. Coragem, fiquem com Deus. Tchau!